Final de semana do Natal. Como é que tá a correria aí na sua casa? A gente tá aqui correndo com os preparativos, né? Mas é muito bom ter você aqui no meu canal para mais um podcast. Eu tenho aqui a minha amiga Larissa. A gente gosta aqui de bater papo sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a Bíblia e Jesus, não É é? verdade. É muito bom ter você aqui. E eu tô feliz de estar aqui de novo, Marcelo. E nada melhor do que este final de semana para falar sobre Jesus. Sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto. E porque, afinal de contas, grande parte do mundo hoje, evidentemente o mundo cristão, mas mesmo quem não é cristão, tá pensando nessa data como algo especial, né? O Natal. A festa, reunião de família, comida, presente. É o que o pessoal está conectado. Também, maluquice, né? Correria, shopping lotado, Exatamente. Briga em estacionamento. Então o Natal segue um script na casa de todo mundo, Você sabe né? que é uma coisa complicada, né? Você sabe que nessa época é a época que as pessoas mais descompensam. Os psicólogos, eles... Tem aí uns memes na internet dizendo que os psicólogos vão sair de férias, cada um salve-se quem puder. Não, mas é sério, essa época de entre Natal e Ano Novo, as pessoas parece que também tem um vazio muito grande. Sim. Grande parte das pessoas, infelizmente, que atentam contra a própria vida, atentam nessa época porque... Por que será? É será? uma época que mexe muito com a gente, né? Porque traz... recordações familiares, às vezes uma série de questionamentos, né, que as pessoas têm sobre significado da vida, propósito. Acontece tudo nessa época, né? É verdade. O Natal mexe com tudo isso dentro da gente, né? Por isso que vale a pena a gente dedicar um tempo especial para falar sobre o significado disso hoje, né? E é tão interessante, né? Porque a Bíblia traz tantas cenas de refeições e de ceias. Sim. E para mim, uma das coisas favoritas é saber que no céu a primeira coisa que vai ter vai ser um grande banquete. Vai ser um banquete, Mas essa coisa de estar junto, né? De comer junto, de sentido de comunidade, que é uma coisa que acontece aí nas famílias geralmente, né, durante essa época do Natal, é uma coisa que cada vez as pessoas se sentem mais inadequadas, né? Você tem a família ali, que é para ser, sei lá, a coisa mais sagrada, um lugar de pertencimento de todos, né? E você tem tanta distância, você tem medo, você tem inadequação. Eu acho que esse é um dos problemas, né? A gente tem, assim, uma ideia já pré-concebida do que seria a felicidade familiar nessa época de Natal, não é? Uhum. Então, assim, a gente estava falando aqui sobre o script do Natal, que é igual em toda a família, mas muita gente tem, assim, essa ideia idealizada, né, do que seria a família feliz reunida no Natal, e quando ele se depara com a sua própria realidade, talvez esses sejam os gatilhos para tudo isso que a gente comentou aqui, né? Para os questionamentos, para a depressão, para os atentados contra a vida e tudo isso mais. Quando as pessoas elas imaginam assim, olha, tem muita gente feliz agora, né? Como se o Natal fosse uma coisa mágica. É verdade. Né? As pessoas costumam falar da magia do Natal, né? Uhum. Quer dizer que no Natal você é obrigado a suprimir todos os problemas, todos os desencontros, todos os prejuízos, todas as perdas, todos os vazios, não é? Então você pensa assim, agora tantas pessoas estão felizes, reunidas com seus amados em torno das suas mesas e eu não estou vivendo essa realidade. Então, talvez seja o momento em que as pessoas elas mais internalizam esse sentimento de necessidade, gerando toda essa complexidade aí para lidar com essa data, né? E parece que tem um pouco também de ilusão na própria ideia bíblica do que é Natal, Exatamente. não é? Tem uma fantasia em torno da Sagrada Família, do presépio, da estrela de Belém. Marcelo, existe de fato uma verdadeira história do Natal? Porque assim, a gente que eu nasci num lar cristão, eu sempre ouvi a história do Natal, né? Aliás, é um dos primeiros livrinhos que uma criança ganha, mesmo quando bebezinho, é do bebê Jesus. Do menino Jesus, né? Menino Jesus, na manjedoura, com as ovelhinhas, as vaquinhas mugindo, né? Já e cantaria Marisa Monte, Carlinhos Brown e Exatamente, exatamente. Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou confessar aqui para você aqui, para vocês aí que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. Eu amo presépio. Sempre gostei.
Minha mãe Nunca também, tive Marcelo. presépio. Nunca tive. Você nunca teve um presépio? Nunca tive um presépio. Para não falar que eu tenho um pequenininho, assim, ele cabe na palma da mão, assim, É. sabe? Mas eu sempre amei presépio mesmo, assim, aqueles Aham. bonitos, sabe? Eu sempre quis ter um presépio, assim, que pelo menos enchesse uma Com os mesinha como reis essa aqui. magos e tudo. Completo, sabe? Com tudo que tem direito. Jumentinho, boizinho, menino Jesus, Maria, José, os anjinhos, estrela, reis magos, pastores. Eu sempre quis ter um presépio completo, assim, sabe? E sempre admirei presépio. Às vezes eu vejo essas decorações assim de shopping, o que me chama a Uhum. atenção não é o Papai Noel e as renas ali, é presépio, quando tem um presépio, sabe? Uhum. Sempre gostei, sempre achei muito bonito isso. Como eu falei, nunca tive, né? Mas a história do Natal, ela está muito condicionada a essa ideia do presépio, né? O presépio que foi uma invenção do Francisco de Assis, não sei se você sabe disso. Não, Francisco de Assis foi São quem? Francisco de São Francisco Assis, de lá Assis. Ele o mesmo, santo o dos animais. santo. É, ele mesmo. Ele, ele era o santo dos pobres, né? E Aham, ele vivia o voto de pobreza dele, né? aham. E ele queria contrastar o Natal, que era o Natal já na época dele, com excessos cometidos por várias pessoas ali, Claro. de riqueza, de ostentação, e ele queria mostrar a humildade do nascimento de Jesus. Aham. Então, ele fez o primeiro presépio com personagens vivos. E ele colocou a cena. Ele criou a cena padrão. E qual foi a cena que ele colocou? Exatamente essa que eu descrevi aqui para você. Que é o que a gente tem na mente, não é? Aham, Você tem no centro a manjedoura, que é um bercinho com palha, não é mesmo? aham. De madeira ali, né? Um bercinho com palha, Jesus ali do lado, Maria em postura de reverência ali, José do lado também em contemplação, né? Com o cajadinho dele ali, né? Olhando ali o menino Jesus. E os pastores, né? Sempre simples e pobres, porque eles realmente eram simples e pobres, né? Os pastores ali com algumas ovelhinhas próximas deles, um jumentinho e um boizinho. E por que o jumentinho e o boizinho? Tem uma razão também, eu vou É explicar. Vou mesmo? explicar. Por que tem esses dois aqui, né? Os anjos no céu, né? E a estrela. E os reis magos, que são 3 reis magos. Então, ele cria esse cenário. E para mostrar como Jesus havia nascido na pobreza, né? Ele sendo reverenciado, adorado, obviamente, porque é Deus feito homem, feito carne ali, mas num cenário de simplicidade. Então, e quando ele faz isso, ele cria o padrão da história bíblica da natividade, Aham, que a gente aham. conhece. E de onde que ele tira isso? É uma harmonia que é feita entre os dois evangelhos, entre Mateus e Lucas, que são os dois evangelhos que contam a história do nascimento de Jesus. Marcos não conta a história do nascimento de Jesus, ele já entra no ministério de Jesus já. E João, ele fala do nascimento de Jesus, mas de uma maneira mais teológica. Ele diz: a luz veio ao mundo, o verbo, a palavra, armou a tenda dele entre nós, né? Então, ele fala da encarnação, da chegada de Jesus ao mundo, mas de uma forma muito mais teológica do que histórica ali. E é interessante que os dois evangelhos que contam a história do nascimento de Jesus, eles contam de maneira diferente. Hum. E é por isso que você precisa de ter essa harmonização. E qual foi a minha surpresa depois, quando eu comecei a estudar os evangelhos e a ler a história da natividade, conforme ela é descrita, né? Em Mateus e em Lucas, que são os dois que contam essa história, que o presépio nunca existiu da forma como a gente conhece. Para mim foi uma decepção enorme, sabe? Porque eu sempre amei o presépio. E a gente vê cantata de Natal, a gente vê programa nas escolas, né? A gente vê Flanelógrafo, flanelógrafo e livros, desenhos, livros, né? filmes. Os filmes de Natal que a gente assiste. Tem um filme muito bonito que chama O Nascimento de Jesus, que foi feito há alguns anos atrás, e inclusive tem um ator que agora eu esqueci o nome, mas ele é um ator de Star Wars, ele é o José do filme da Natividade, né? Que é um filme muito bonito. E conta essa história. E a cena final, quando Jesus nasce, tem os reis magos, tem os pastores, né? E eles chegam junto, eles estão junto na noite em que Jesus nasce, né? E não foi nada disso que aconteceu, conforme a história dos evangelhos. Então você acaba agora você destrói, demole a Exatamente. cena construída com É. tanto requinte por São Francisco de Assis. Verdade.
Eu quero saber por causa o que tem o boi e o jumento aí, por favor. A história do boi e o jumento, ela vem dos evangelhos apócrifos. Existem evangelhos que não foram escritos pelos discípulos de Jesus, mas que levam o nome deles. São textos que são bem tardios, não são da época de Jesus. E esses evangelhos alguns deles vão contar ali histórias em torno do nascimento de Jesus. Eles vão refletir já uma teologia bem posterior, porque eles vão querer mostrar duas coisas. Primeiro, Maria como sendo sem pecado, né? Se ela gerou um ser sem pecado, necessariamente ela também nasceu sem o pecado original. Então eles vão contar a história de Maria, que é bem diferente do que... porque a Bíblia não traz informações a respeito de Maria, da vida dela. Né? Ela só aparece na cena como a mãe de Jesus, só isso. Né? E o momento que ela recebe a visitação do anjo Gabriel, que vai anunciar que ela ficaria grávida do Messias. Mas a Bíblia não vai trazer uma narrativa da vida de Maria. Então esses evangelhos vão contar a história de Maria e como ela foi desde o começo já consagrada a Deus, viveu no templo de Jerusalém, né? O que é muito improvável, porque eles moravam, família toda é de Nazaré, né? Mas ela vive no templo de Jerusalém como uma moça dedicada ao Senhor desde cedo, porque ela nasceu sem pecado. Quase como uma virgem dos cultos pagãos. Mas exatamente, ela é considerada a virgem do templo. É assim que ela é chamada nesses evangelhos, né? E quando ela tinha 12 anos de idade, quando ela já estava chegando no momento de iniciar o seu ciclo menstrual, para que ela não contaminasse o templo de Jerusalém, ela teria que ser dada a um viúvo. Aí vem a história, um viúvo, né? E aí foi feito um chamado para todos os viúvos que eram da tribo de Judá, para que se apresentassem ao templo de Jerusalém e levassem os cajados deles. O cajado que tivesse ali um sinal miraculoso do viúvo, esse seria aquele que levaria a virgem do templo para sua casa. E a gente já sabe quem ganha a parada, né? Quem ganha a parada é José. Ele vai levar o cajado, lá diz que sai uma pomba do cajado dele. E aí eles veem um milagre acontecendo e ela vai ser dedicada para ele. Essa história toda ela é fantástica. Ela aparece no proto-evangelho de Tiago, sabe? E no evangelho da infância de Mateus. Não o Mateus que a gente tem na Bíblia, mas um Mateus apócrifo, sabe? Eles vão contar essa história. E eles vão começar a sedimentar algumas dessas imagens do Natal. Como, por exemplo, a ideia de que Jesus nasceu numa caverna. Porque a Bíblia não fala isso, né? Mas eles é que vão dizer que José estava num campo, chegando em Belém, quando Maria começa a sentir que está chegando a hora de Jesus nascer, as dores do parto, que não são bem dores do parto. Diz que ela vai sentir tristeza pelo futuro da humanidade em relação à aceitação ou não do bebê que ela carrega dentro do ventre. E ela vai sentir uma tristeza muito grande, daí ela fala assim, eu estou sentindo que chegou a hora dele nascer. E é uma cena assim bizarra, porque nesse proto-evangelho de Tiago, José, ele vê uma caverna e fala, vai ser aqui, coloca ela lá dentro e ele vai procurar uma parteira. E quando ele sai da caverna, ele olha em volta, ele vê tudo parado. É como se tivesse dado um pause no mundo. Ele vê os animais parados no rio para beber água, não bebem. Os pastores que estão ali no campo, ali parados, sem se mexer. Tudo parado. É um negócio assim, surreal. Um clipe de... Exatamente. E é o momento que Jesus música nasce. De tragédia. É o momento que Jesus nasce, né? E aí ele consegue uma parteira. Quando eles entram na gruta, diz que há uma luz enorme dentro da gruta. E quando essa luz se dissipa, Maria está ali com o menino já mamando no seio dela. Então ele nasceu assim de uma forma miraculosa. A luz se fez e ele se manifestou. Sabe? Não foi um parto como a gente imagina. É essa história que eles contam. E eles é que vão dizer que tinha lá um jumentinho e um boizinho. Porque lá no livro do profeta Isaías, diz que o jumento conhece o seu dono e o boi reconhece o seu proprietário, mas o povo de Israel não reconhece o Senhor como seu Deus. Então fala assim, o boi e o jumento estavam reverenciando o menino, reconhecendo o seu proprietário, entende? Então entra a imagem do boi e do jumentinho, não é? Da caverna, da gruta ali, que é geralmente o cenário de muitos presépios, né? Você vê a gruta ali, essa história. E os pastores e os reis magos, eles já vêm da Bíblia mesmo. A gente tem esses personagens na Bíblia. Os anjos, os pastores e os magos, eles estão na Bíblia.
A E Bíblia não José e fala. Maria E José e também. Maria E o também. menino Eles Jesus. estão na Bíblia e o menino Jesus. Esses personagens fazem parte da história do Natal na Bíblia, né? Não Mas vamos desconstruir também tudo assim, né? E Jesus nasceu em E Belém. nasceu em Belém. Nasceu em Belém, né? Provavelmente não no dia 25, Não, no mas dia nasceu em Belém, né? Mas o que a gente percebe da história bíblica do Natal mesmo, tá? Uhum. O Evangelho de Lucas é aquele que vai narrar o momento em que Jesus nasce. Então ele vai descrever José indo para Belém por causa de um recenseamento, né, feito por ordem ali de Quirino, que era o recenseador, que era governador da Síria, e o rei Herodes. Recenseamento naquela época servia para quê, hein? Para taxar o povo. Ah, É tá. uma forma de Imposto, você saber pagar quantas imposto, pessoas pagar tinham. imposto sobre propriedade, sobre colheita, sobre uma série de coisas, né? Certo. E taxar também os membros da família, fazer um censo, um levantamento da população, tudo Uhum. visando o imposto, porque Roma vivia de imposto. Certo. Roma era uma grande sanguessuga, conquistava os territórios e providenciava segurança, né, providenciava uma série de estrutura para os seus territórios conquistados, mas sugava o povo com impostos pesados, né? Fazia assim. E José vai até Belém por causa do recenseamento, e Maria está grávida, e diz que lá, chegando, completam-se os dias ali dela, e Jesus vai nascer, não fala que é caverna, né? Aquela imagem também da história de que José vai batendo de porta em porta, A procurando um lugar, hospedaria. também não conta, isso não está contado no Evangelho, né? Só diz que ele nasceu, colocaram ele realmente numa manjedoura, que é o lugar onde os animais se alimentam, porque não havia lugar para eles. A palavra grega ali, traduzida por hospedaria, pode ser traduzida por sala. Então, assim, pode ser que Jesus e que José e Maria estivessem até na casa de parentes deles, porque eles eram de Belém, José era de Belém, né? Então eles vão para a terra deles ali, ele é descendente do rei Davi, né? Então, pode ser, não estou dizendo que foi, mas o texto dá margem para essa interpretação de que eles podiam estar num lugar e para poder ter um pouco mais de privacidade, não havia lugar para eles ali, eles vão para um outro espaço e onde os animais ficavam. E é interessante que algumas casas antigas daquele tempo lá de Jesus, de 2000 anos atrás, tinha lugares onde os animais ficavam guardados dentro de casa. Né? As pessoas dormiam em cima e os animais ficavam embaixo. Eu vi, tem um filme recente que saiu, acho que chama The Banshees of Inisherin, um que é bonito, assim, que fala justamente isso. Sim, É uma mostra casa, exatamente eles moram, isso. acho que na Irlanda, sei lá. Mas é uma casa antiga, assim, em cima, embaixo é tipo a cozinha. E os animais, à noite, eles vêm se abrigar, porque era frio. Então, dorme o jumentinho lá dentro. Ficam ali os animais ali. Isso, né? E os humanos dormem em cima. Então, pode ser um cenário desse. E ali, entendi. por causa disso, Jesus foi colocado numa manjedoura. Então, não é um curral, tipo, que nem uma fazenda brasileira, onde tinha lá as vacas só. Bem diferente disso, longe disso. Não é? Então, pode ser assim. Né? Mas a verdade é que o Evangelho de Lucas vai descrever esse momento do nascimento. E diz que na hora que ele nasce, os pastores que estavam no campo, de noite, guardando os rebanhos, eles são visitados por um anjo que anuncia o nascimento de Jesus. Eles veem aquele coral de anjos cantando, né? Aleluia, glória a Deus nas alturas, como a gente conhece em várias músicas de Natal que a gente escuta nessa época do ano, né? O canto ali dos anjos, que é musicado. E o anjo dá a diretriz, fala assim, vocês vão lá para Belém, vocês vão encontrar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal. E os pastores vão procurar. E eles chegam lá, como não era uma vila enorme e não tinha ali muitos recém-nascidos, eles conseguiram encontrar o menino exatamente como o anjo havia descrito. Então, esse é o cenário. A gente não sabe qual é o local mesmo precisamente, né, como foi a estrutura do local, mas esse é o cenário. Agora, onde é que estão os reis magos aí? Eles não foram nessa noite ver Jesus, não chegaram ali junto com os pastores. Nem depois de 10 dias. Nem depois de 10 dias. Lucas vai dizer que depois de 8 dias, eles levam Jesus até Jerusalém. Jerusalém é perto de Belém, fica mais ou menos uns 8, 9 quilômetros ali. E eles vão até Jerusalém, levam Jesus para ser circuncidado, e o nome dele oficialmente é dado, Jesus.
né, quando eles vão circuncidar Jesus no Templo de Jerusalém. E o que E significa Jesus mesmo? Deus salva. Deus salva. Esse é o significado do nome dele, né? E porque ele é o Salvador e o nome dele significa isso, né? E eles voltam para Belém. É a história de Lucas. Mateus vai contar a história de uma outra forma. Mateus vai dizer o seguinte, olha, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Então ele não vai descrever o nascimento. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele nasceu em Belém da Judéia quando Herodes era o rei. E por causa disso, nessa época, ele vai dizer, esses magos do Oriente, eles tiveram uma revelação, eles viram uma estrela no céu, um brilho diferenciado no céu, não é? Só que até eles entenderem esse brilho, compreenderem o significado disso, entenderem a ligação disso, da ligação que isso teria com o rei dos judeus, e ir até Jerusalém, passou muito tempo. Entende? Passa muito tempo. A coisa não acontece assim de repente, né? Então, eles chegam a Jerusalém e na Bíblia não falam quantos magos eram. Não falam que eram 3 magos. E também não falam que eles eram reis. A Bíblia só fala assim, magos vindos do Oriente. Provavelmente da região da Pérsia. Sabe? Eles vêm de lá. E essa ideia de 3 magos, ela existe por causa dos presentes que são entregues a Jesus. Ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia também não fala da quantidade, né? Então Não podia ser fala? bastante. Então podia ser... Cada um pode ter trazido ali uma quantidade de ouro, incenso e mirra. Ou então eles trouxeram um Juntos, carregamento, todos juntos, né? A gente não sabe. Então, assim, Que o coisa, presépio né? A mostra... gente fica pensando. Mostra os 3 reis magos, que tem até nome, né? Gaspar, Melchior e Baltazar. Exato. É o nome dos 3. E de onde que vem esses nomes? Esses nomes foram todos criados por essas tradições. Essas Olha tradições, esses só. evangelhos que eu estou contando aqui para vocês, né? E a gente vê, assim, os magos, inclusive, com as caixinhas, né? Exatamente, Com as com seus caixinhas bonitinhas, baúzinhos. baúzinhos, assim, trazendo e depositando, né? Junto com os pastores ali, né? Colocando ali aos pés de Jesus. Então, essa imagem bonitinha. Mas, Mateus vai contar uma história diferente. Mateus diz que eles vão ver esse brilho no céu, e algumas tradições dizem que o brilho que eles veem no céu, porque fica todo mundo pensando, né? O que foi a estrela de Belém? Eu já vi gente dizer até que foi o cometa Halley, que passou ali próximo, verdade, que passou ali por ocasião, ali perto ali do final, do final do reinado de Herodes, passou por aquela região. Então eles viram o cometa Halley e foram para Jerusalém. Mas o cometa Halley é muito rápido, né, para ele passar ali e eles chegarem até em Belém com base no cometa Halley, né? Mas a Bíblia mostra que essa estrela não se comporta como uma estrela, né? Porque estrela não é GPS, né? Que vai guiando gente pelo céu, né? Vire à direita. Vire à direita, né? Vire à esquerda, né? Vire para Jerusalém. Exatamente. Então, a estrela não faz isso, né? Então, é um brilho sobrenatural. Então, algumas tradições vão linkar a estrela de Belém com os anjos que cantaram para os pastores. Então, assim, esse brilho que eles viram não era uma estrela. Esse brilho que eles viram era a glória dos anjos que cantaram para os pastores lá em Belém e que aquilo ficou no céu por um tempo. Como o tempo é relativo e a gente não sabe como o tempo passa para anjo, né? Então, os anjos podem cantar por fração de minutos para eles, mas isso pode representar anos aqui para a gente não tem ideia. Então, essas tradições vão dizer isso. Eles viram aquilo, eles... tinham profecias antigas, porque os judeus foram exilados na Babilônia. Os judeus, eles foram cidadãos do governo dos persas. E muitas trocas foram feitas a respeito da religiosidade, da experiência espiritual, dos escritos sagrados dos judeus com esses outros povos. E da expectativa messiânica que os judeus tinham. Então, eles não eram completamente assim alienados a respeito da esperança de um rei de Israel. E havia uma profecia lá em Gênesis que falava assim, uma estrela subirá de Jacó, um cetro vai sair. Então, a ideia da estrela, sabe, ligada com a figura do Messias. Então, pode ser que isso tudo estivesse na base do interesse deles, né? Mas eles não eram astrônomos, como a gente conhece hoje. Tanto que o termo lá grego para eles é magoi, de onde vem a palavra mago, mágica,
Tudo isso vem desse termo. Então, eles eram astrólogos, porque a astronomia, como a gente conhece, como ciência, ela não existia ainda naquela época. Então, existia sim conhecimento dos astros, cálculos relacionados à trajetória celestial, porque o homem, desde os tempos primitivos, ele assiste o Sim, céu as e ele pirâmides se foram movimenta, sim, não é? Pelo a colheita, ciclos, os padrões. ciclos, padrões. O céu é a base de todos esses padrões. Então, sempre houve estudos, mas como o ser humano sempre foi fascinado pelo significado daquilo que ele não conhece, do mistério, uma série de superstições foram associadas com o comportamento dos astros. Tanto que o Uhum. horóscopo existe até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. E esses magos, eles eram astrólogos, mas eles tinham um interesse pelo Messias de Israel. Uhum. Então, eles vão até Jerusalém, porque se é um rei dos judeus, ele nasce onde? É Uhum. óbvio, né? Então, Uhum. assim, a estrela guia, mas ao mesmo tempo, eles não necessitam também tanto assim da estrela para chegar até Jerusalém. Porque se é um rei dos judeus, ele vai nascer no palácio do rei dos judeus. E aí que ele chegou até Herodes. E não tinha nenenzinho chorando no palácio de Herodes. E Herodes sempre foi um cara completamente neurótico com a ideia de Perdeu o poder. perder o poder, de conspirações palacianas. Herodes já havia mandado matar muita gente da família dele. Ele havia mandado matar até a esposa dele, que ele amava muito, Mariane. Ele era um cara, assim, completamente doente, o rei Herodes. Ele era um gênio da arquitetura, tanto que quando você visita Israel hoje, muito do que restou para a gente poder ver de construções antigas são construções feitas por rei Herodes o Grande, que morreu 4 anos antes de Cristo, né, da nossa data. A gente Uhum. fala a data padrão, né, antes de Cristo, né? Mas ah, os magos chegam no Palácio do Herodes, não tem nenenzinho ali. Herodes, que já era neurótico, fica pensando, será que tem algum complô, alguma coisa O assim que e que eu não tô tal? sabendo? E Mateus vai dizer que ele vai se reunir com os escribas e religiosos que vão dar para ele o endereço do Messias, que é Belém, ali que ele deveria de nascer, né? O profeta Miqueias havia profetizado no capítulo 5 do livro dele que de Belém sairia o pastor que Uhum. iria apacentar Israel, que é uma imagem do rei Davi. Davi era pastor e Sim, ele foi o rei, e ele nasceu em em Belém, Belém. né? Então o Messias seria o novo Davi que apacentaria o povo de Israel. E aí ele diz para os magos, né? Fala assim, ó, Belém, é aqui pertinho, vai lá. Se vocês encontrarem o menino, volta aqui e me diz que eu quero adorá-lo também. Pensou um presépio com o rei Herodes? Né? Você tem ali Herodes no meio dos magos ali, né? Ele seria o único rei ali. Porque os magos não eram reis, a Bíblia não fala que eles eram reis, né? O Jesus único era rei apenas o bebê. o único rei que queria adorar Jesus não queria de fato adorar Jesus, né? Exatamente. Mas aí diz que a estrela aparece novamente e leva os magos. Aí você tem o direcionamento dos magos, que eles vão até Belém e a estrela vai até o local onde o menino estava. E o texto de Mateus diz a casa. Eles vão até a casa. E o que é interessante é que o rei Herodes ele vai inquirir com precisão o tempo em que a estrela havia aparecido no céu. Ele quer saber há quanto tempo vocês viram essa estrela no céu? Ele vai perguntar para os magos isso. Com precisão, a Bíblia diz. E quando eles chegam até Belém, Jesus não está mais na manjedoura, não está mais na caverna, né, como a gente viu lá nos Na evangelhos casa com os apócrifos. animaizinhos. Não, ele está numa casa. Hum. Então, Maria e José aparentemente estavam morando em Belém. Eles haviam se mudado para lá, né? Até porque Maria não era muito bem falada em Nazaré, né? Porque essa história de Sai de lá que grávida. é grávida, José não era o pai, não é mesmo? E esse negócio de anjo Gabriel, né? Então não é todo dia que anjo aparece aí anunciando que moças virgens vão ficar grávidas, né? E dificilmente uma história dessa cola para quem está ouvindo de fora, Não, e né? outra coisa, imagina, né, Marcelo, se hoje em dia sair com um bebê para ir num restaurante já é complicado, imagina sair de jumento de um lugar para o outro, né? Exatamente, com uma Então, mulher grávida. ou mesmo com um bebê de colo, Sim, né, para se sim, deslocar. Então, faz todo sim. sentido que eles tivessem Sim, ficado eles lá, né? ficaram lá, né? E para Quanto. recomeçar a vida, talvez, Ah, né? pode ser. Pode Aham. ser. Para recomeçar a vida lá, longe dos burburinhos, né? Dos Uhum, comentários de Nazaré. uhum. A gente não sabe. Ou se José
tinha mais trabalho lá naquela região perto de Uhum. Jerusalém, a gente também não faz ideia. Mas a verdade é que os magos chegam lá e é um menino, Hum. não é mais um bebê recém-nascido. E aí eles ofertam os presentes deles para o menino. E antes de voltar, diz que eles foram advertidos por Deus para não irem para o rei Herodes. E eles voltam por um outro caminho. Então, esse é o relato de Mateus, que não tem pastor, os pastores, melhor dizendo, né? Não tem os anjos cantando no céu. E você tem Uhum. ali Jesus, ao que tudo indica, num estágio mais posterior. E quando o rei Herodes ele manda matar os meninos de Belém, com base no tempo em que os magos disseram que viram a estrela, ele determina a data de 2 anos para baixo. Então, provavelmente, os magos haviam visto aquela estrela há 2 anos atrás. Entende? Então, ele traça 2 anos como sendo o tempo limite. Quer dizer, se eles viram a estrela há 2 anos, e se a estrela está realmente associada com o brilho dos anjos, não é? Como a tradição conta, então Jesus já teria uns 2 anos de idade quando os magos chegam lá, né? Que não eram reis e também não eram 3, poderia ser 2, poderia ser 4, podia ser 5, podia ser quantos fossem, a gente não tem ideia, né? Mas é uma caravana, porque você não tem aquela coisa de 3 homens sozinhos no camelo, né? Cruzando. Cruzando o deserto. Então é uma caravana que vai, porque eles estão Sim. ali levando riquezas. Então chega uma caravana grande, sabe? Lá em Belém. Quando eles chegam para poder visitar. Isso faz, eu imagino, é como se fosse uma parada de desfile de 7 de setembro, Uhum. sabe? Chegando numa vila pequenininha e indo até uma casa Não, e simples, estrangeiros, né? estrangeiros Imagina. ali, exóticos, com roupas Exato. diferentes, né? E às vezes falando uma outra língua, sabe? Então aquilo tudo Causou um impacto causou um na impacto muito grande. cidadezinha. E isso não acontece no dia, Uhum. na noite em que Jesus... Em noite ainda, né? Uhum. Jesus nasceu de noite. A gente não sabe se ele nasceu de noite. Os anjos cantam para os pastores à noite, Uhum. né? E os pastores vão ver Jesus. E a gente não sabe se eles chegaram na noite também ali, né? Então, assim, tem muitas coisas que nós não sabemos. Mas o que acontece? Quando você ajunta as duas histórias para criar uma harmonia, e geralmente isso é feito nos evangelhos, né? Uhum. Essas tentativas de leituras assim horizontais do texto dos 4 evangelhos, muitas vezes elas ajudam a gente a compreender muitas coisas, outras vezes não. Outras vezes elas vão quebrando aquilo que os evangelhos estão contando. Então, o foco de Mateus não é narrar o nascimento. O foco de Mateus é mostrar como o nascimento de Jesus vai colocar a história de Jesus num padrão, que é a história de Moisés. É isso que eu Entende? fiquei pensando. É isso que Mateus quer fazer. Mateus ele quer mostrar o seguinte, olha, ele veio cumprir as profecias e ele veio viver a história do povo de Israel, porque ele, o Messias, ele é um com o povo. A experiência do povo é a experiência dele. Aquilo que ele vive, Israel vive, e o que Israel vive e viveu, ele vive também. Ele é o representante do povo. Então, ele vai viver na experiência dele toda a história de Israel. E a história de Moisés, porque Moisés disse assim, olha, vai chegar um dia um profeta semelhante a mim, e vocês vão escutar tudo aquilo que ele vai ensinar. Quer dizer, se vocês estão escutando a mim, a Torá, a lei, o Pentateuco que eu estou trazendo para vocês, então ele vai trazer o verdadeiro ensino, o verdadeiro significado de todas as coisas. Escutem a ele. Por isso, Mateus vai, sempre que ele pode contar a história de Jesus, ele vai linkar a história de Jesus com a história de Israel e com a história de Moisés. Entende? Então, Moisés, quando nasce, é perseguido pelo faraó, que é um tirano neurótico com poder, que é o rei Herodes da época, lá no Egito. Entende? A mesma coisa vai acontecer. Então, é a história de Moisés que está sendo... Não é que ele está... Mateus não está inventando a história de Jesus. Que isso fique claro aqui, né? Ele não está inventando a história. Mas ele está selecionando da história e contando a história. É todo o enquadramento exatamente, da história, o enquadramento da história. Essa é a melhor expressão. Sabe? A lente que ele está usando é para focar naquilo. A lente para focar nisso. E Lucas não tem esse interesse. Claro. Lucas ele está querendo ressaltar uma outra realidade. Então, Mateus ele não está interessado em narrar como foi que Jesus nasceu. Então ele está contando essa história. Por isso que ele vai falar de Jesus sendo tentado no deserto 40 dias. Né? O sermão da montanha é na montanha. Então Jesus vai explicar a Torá, a lei, o Pentateuco,
E ele faz isso onde? Na montanha. Moisés recebeu a lei onde? Na montanha. Então ele está mostrando Jesus ensinando a lei para o povo. Os 10 mandamentos foram proclamados no monte, com o povo todo reunido, ouvindo a voz de Deus. E ali estão ouvindo a voz do Messias, ensinando a lei. Entende? É o que Mateus faz. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente está lendo os evangelhos. Cada autor tem objetivos diferentes e enquadramentos, que você disse, para poder contar a história com ênfases diferentes. Então, o presépio é maravilhoso, é lindo, mas como a gente conhece, ele não aconteceu. Então, se você Só for na cabeça de colocar... São Francisco de Assis. na cabeça do Francisco de Assis, que queria ensinar a humildade de Jesus e colocou tudo aquilo que ele conhecia da história num cenário só, não é? Que era ali o menino, o jumentinho, o boizinho, os pastores, os reis magos, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, assim, Marcelo, é que, assim, tipo, você começou a contar dizendo que desses proto-evangelhos, né, parece que o mundo parou, assim, que nem, tipo, uma cena do Matrix, Sim. né, que, tipo, fica ali parado Tudo e as parado. coisas, né, mas na verdade é justamente o contrário, né, tudo estava acontecendo e quase Tudo. que esse nascimento passa Não, despercebido. o nascimento, na verdade, passou despercebido por todo mundo. Os únicos que foram visitados foram os pastores, que eram os marginalizados. Porque os pastores cuidavam de rebanhos e era uma profissão muito ingrata. Você tem que ficar exposto ao sol, ao frio, ao relento, tendo que sair sem lugar fixo, procurando pastagem e o local onde você vai guiar os rebanhos para encontrar alimento. Sem Não é um qualquer trabalho fácil, conforto. sem conforto nenhum, sabe? Então, esse pessoal, eles eram gente pobre, gente simples, gente marginalizada. Era um trabalho que ninguém gostava de fazer. E é para eles a notícia do nascimento de Jesus. Não é no templo de Jerusalém, não é para o sacerdote de Jerusalém, Não é pro rei Herodes. não é para o rei Herodes, não é para nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum versado na Bíblia que conheciam as profecias. E é isso que também chama a atenção, não é? Esse pessoal conhecia o local do nascimento de Jesus. Então, até quando você Eles falou do sabiam Herodes, disso. assim, me deu... Parece um comitê de contingência, assim, sabe? De emergência, chama todo mundo. Quem que pode... Mas venham exatamente. os Agora, estudiosos do templo. Os estudiosos Aí da a Bíblia. religião tá servindo o poder ali. O poder político. Exatamente. Não é? Mas servindo de que forma? Não para poder realmente descobrir e averiguar a verdade daquilo que eles estavam ouvindo. Imagina, o Messias nasceu. Você está recebendo uma caravana estrangeira. Esses caras estão chegando aqui trazendo a notícia de que eles viram um brilho celestial e isso está ligado ao nascimento do Messias. Esse pessoal que recebe essa notícia, eles não têm o mínimo interesse de acompanhar a caravana dos magos. Entende? Não, Jesus nasceu... sentindo... Jesus não, né? O Messias, né? Nasceu em Belém. Belém é aqui do lado. A gente vai ali a pé, a gente chega ali, não é uma viagem de semanas. Você chega ali no mesmo dia. Não, vamos lá para Belém, vamos ver se é verdade mesmo esse negócio. Não, ninguém vai. Então, há um desinteresse total em relação ao Messias, um desprezo total. Ao mesmo tempo que existe um anseio para a chegada do Messias, esse pessoal que tinha o conhecimento, eles desprezam completamente essa notícia. Esse é o impacto da história no Evangelho de Mateus. Entende? É mostrar todos esses detalhes ali. Então é isso que ele está querendo fazer, não é? Lucas está mostrando outra coisa. Olha, ele é o salvador de gente simples, de gente humilde, de gente que foi esquecido pelo poder, aqueles que foram sempre relegados ao nada na sociedade. Ele é o salvador deles. Porque ele também se fez pobre como eles são. Ele também se fez vazio, nada, como eles são. Então ele veio disso. Né? Ele é o rei simples. Deus, como Maria diz no cântico dela, ele exalta os humildes e ele abate os poderosos. Por isso que os pastores vão ouvir o canto dos anjos. E é para eles a notícia. Entende? Então essa é a ênfase de Lucas. Tá? Então, assim, a história do Natal na Bíblia é maravilhosa. Tem muitas coisas para a gente poder usar aqui como ponto de reflexão, não é? A gente só não pode ter a ideia do presépio e essas tradições que a gente construiu. Elas são bonitas para decorar a casa, para a gente fazer cantata, não é? Para a gente fazer cenário, para a gente ver no shopping ali, né? Nas praças ali, né? Os
cenários todos de porque Natal. assim, É muito legal. porque até tem essa comoção toda, né, dentro da cristandade, de que o Natal se tornou uma grande festa pagã, né? Nossa, então, assim, tem gente que fala, não, Papai Noel é pecado, árvore de Natal é pecado, ai, cadê o presépio? Não tem, sabe? Mas É, presépio também é uma coisa completamente é, católica, não é é, protestante. Então, é. tem toda essa Uma confusão, né? Uma idolatria. É, idolatria. O é. que que fica? Será que Deus realmente se importa com tudo isso? Então, o Natal ele está completando na nossa realidade assim um ciclo, né? Hum. Porque o Natal, na verdade, o Natal do 25 de dezembro, 25 de dezembro também não. não, o 25 de dezembro era uma data de festividade romana. Hum. É o Natal, mas é o Natal do Sol vitorioso. Então, no Uhum. hemisfério norte, dezembro é inverno. Uhum. E você tem a noite mais longa do ano, porque o Sol faz o seguinte ciclo, né? A gente pode perceber, olhando o horizonte, a linha do horizonte, é que a gente não faz isso, né? A A gente gente não hoje olha só mais olha a pro. A gente tela de olha. celular. A Exatamente. gente não olha mais para o céu, a gente olha para baixo, né? Triste isso, Hoje né? hoje o homem olha para baixo. A gente tem problema assim, né? Da coluna assim de ficar olhando para baixo, não ficar olhando para cima, né? Mas o homem do passado, ele percebia que o sol ia nascendo em pontos diferentes do horizonte, se punha em pontos diferentes, ele fazia percursos diferentes. E no inverno, as noites são mais longas, né? O sol vai nascendo, os Os dias, dias a são parte clara curtos. vai encurtando e as noites vão Uhum. ficando mais longas. E há a noite mais longa do ano, que fica por volta do dia 23, 24 de dezembro. E aí o sol, ele recomeça o percurso dele, a noite mais longa passa, e aí, lentamente, a parte clara do dia, ela vai alongando. Mas isso é um processo lento. Então, isso para eles era como o renascimento do sol. Ele Uhum. venceu a noite mais longa, sabe? E aí isso acontece por volta do dia 23, dia 24. E os Uhum. romanos adoravam o sol como divindade, como várias culturas adoravam o sol, né? Uhum. E essa ideia do solstício de inverno, né? É uma Uhum. coisa assim, muito forte nessas culturas, né? Então, o dia 25, ele era marcado como o nascimento do sol vitorioso. Uhum. Natalis Solis Invictus era o nome. Porque nada podia vencer o sol. Uhum. Nem a noite mais longa e mais fria do ano. Uhum. Entende? Então, era uma época de festa, de comida, de presente, de celebração. Só que não durava só um dia, durava uma semana. E os Uhum. romanos faziam isso, os festivais ali. O que acontece com o Natal, né? Ele é transformado numa data cristã, depois que o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano, para poder evangelizar mais facilmente os pagãos. Então, Uhum. com finalidades assim pedagógicas, Uhum. né? Várias festas pagãs, elas são transformadas em festas cristãs, porque em vez de não existe um calendário no Novo Testamento baseado na vida de Jesus, Uhum. sabe? E a prática da vida de Jesus, a gente está lidando numa época que você não tinha texto bíblico, né, para as pessoas lerem na mão. Então, como é que você vai conhecer a história de Jesus, né? Então, o que a igreja pensou na época? Os cristãos na época faziam. Eles separavam datas no ano, assim como os judeus, e você vê no Antigo Testamento todo um calendário de festividades que vai Vamos falar mostrando sobre ali. isso um dia? Vamos falar sobre isso é muito interessante. Essas festas têm muita coisa para a gente falar ali a respeito do significado do Messias Uhum. nessas Uhum. festas, né? Assim como eles iam vivendo momentos especiais no ano, relembrando atos poderosos de Deus na história, os cristãos resolveram fazer a mesma coisa com a vida de Jesus. Uhum. Então, muitas dessas festividades pagãs, elas foram se transformando em festas cristãs com o objetivo do povo aprender a vida de Jesus. Então, Uhum. assim, Jesus é o Uhum. sol da justiça. Uhum. Nascerá o sol da justiça, ele é a luz do mundo. Então, nada melhor do que colocar o nascimento dele nessa época. Ah, mas o povo está acostumado a celebrar com comida, com presente. Ah, qual que é o problema? Jesus também ganhou o presente dos reis magos, né? Então a E era gente pode ouro que celebrar reluz. ouro, incenso e mirra, né? A gente pode Exatamente. celebrar. Por que a gente não pode celebrar dessa Sim. forma? Então, leva o povo todo para a igreja, tem lá a programação da missa especial, a missa do galo que é feita ali e Uhum. tal, mas você pode celebrar. Tanto que o Natal, para a igreja latina, é no dia 25 de dezembro. Para os ortodoxos, Ortodoxos. é 6 de janeiro.
É mesmo, É outra aniversário da minha data. mãe. 6 de janeiro é Natal. Que pra gente é de Reis, Dia né? de Reis, então. Por quê? Porque é Natal. Olha. Entende? Por que que é o dia de Reis? Mas É porque o pra dia igreja dos Reis ortodoxa Magos. Lembra que chegou lá junto, exatamente. Né? Se os magos chegaram no dia que ele nasceu, então se dia 6 é o dia dos Reis, é o dia do Natal. E realmente é o dia do Natal. Né? Para os ortodoxos. E esse costume do Natal ortodoxo entrou dentro do calendário latino como o dia dos Reis. Olha só. Entende? Interessante. Então, assim, as datas foram colocadas dessa forma, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Foi uma data que foi cristianizada. Agora, olhando aqui a nossa realidade, né? A gente está vivendo numa sociedade também onde a espiritualidade, a história do evangelho, ela não é valorizada, né? E qualquer oportunidade que se tenha para você poder pensar um pouco, transcender um pouquinho a nossa realidade imediata e lembrar de Jesus e de qualquer significado que a história do evangelho possa ter para o homem moderno hoje, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, sabe? Então, assim, é problema você celebrar o Natal? É errado você dar um presente para alguém, comer com a sua família? Não é. Você ter gente, seus amigos perto de você, isso nunca foi problema. Em Montar época uma nenhuma. árvore de Natal? Não, nunca foi problema, em época nenhuma. Né? Tem muitas histórias absurdas que a gente escuta. Como, por exemplo, a ideia de que as bolas da árvore de Natal eram cabecinhas de crianças que eram decapitadas e penduradas na árvore. Já viu essa história? Não. Tem gente que fala assim, não pode montar árvore de Natal, porque as bolas da árvore de Natal... Gente, que macabro. É totalmente macabro, sabe? Que horror. E a árvore de Natal, ela tem origem, sim, em culturas antigas que colocavam oferendas debaixo de árvores para deuses. Isso você tem até o carvalho sagrado de Odin, onde se colocavam presentes ali debaixo da árvore, né? Se enfeitavam árvores em algumas culturas antigas. Mas tem gente que associa a árvore de Natal até a Martinho Lutero. Diz a história que Martinho Lutero estava numa época de Natal, passeando por um bosque na Alemanha, e ele viu uma árvore muito bonita, iluminada pela luz da lua, e ele viu o brilho das estrelas por entre os galhos da árvore. E aí veio a ideia dele tirar aquela árvore, levar para casa e enfeitar com velas. Mas diz a história que faz, como que ele fez eu não sei, mas a história é essa. E ele vai decorar essa árvore na casa dele, sabe? E aí vem a árvore de Natal. Martim Lutero pode ter sido o inventor da árvore de Natal com os pisca-piscas que a gente conhece hoje, né? Pode ser isso. Mas assim, não tem essas coisas, dessas teorias de conspiração, sabe? Então agora a gente vai demonizar tudo que diz respeito ao Natal. Entendeu? O Papai Noel, né? O Papai Noel, muita gente fala assim, eu não gosto do Papai Noel. O Papai Noel se tornou o centro do Natal. Ele tirou Jesus do Natal. Mas Jesus nunca teve no Natal, porque o Natal não é uma festa bíblica. Já começa por aí, sabe? Então, assim, a gente considerar o Natal como se fosse uma festa de Israel, não é. Não é? O Natal sempre serviu a um propósito. Quando a igreja cristianizou a data, era para um propósito. Então a gente pode usar esse propósito ainda hoje, né? Vamos cantar de nascimento de Jesus, vamos contar a história dele. A gente não está falando dele aqui agora, usando esse tema. Então olha como o Natal serve para a gente falar muita coisa, né? E falando nisso, mas tem alguma festa bíblica que acontece nessa época, Marcelo? De final de ano aqui pra gente? Porque o calendário judaico é diferente do nosso também, né? Sim. Mas por essa época, até hoje os judeus comemoram a Hanukkah, é isso? Sim. É assim que fala? Hanukkah é uma festa judaica, mas ela não aparece na Bíblia. Não? Não aparece a história da Hanukkah na Bíblia. Existem festas que foram prescritas por Moisés, Deus ordenou, e na lista das festas de Israel, Hanukkah não aparece. Hanukkah é uma festa que vai aparecer na história que acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E acontece em dezembro, Hanukkah. Né? Mas é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Está ligada com a história dos Macabeus. Os Macabeus, eles foram um grupo de judeus que se levantaram contra o domínio dos gregos. Porque eu não falei aqui que os persas dominaram o povo judeu? Depois dos persas vieram os gregos. E houve um rei surtadaço, um tal de Antíoco Epifânio. O cara profanou o templo. E ele fez isso quando? Em dezembro.
Foi em dezembro que ele fez isso. Até o pessoal fala... Conta um pouquinho dessa história rapidinho, assim, sim. 2 minutos, só para as pessoas se contextualizarem quem era Antíoco. Esse rei, Como é? Antíoco Epifânio. Epifânio seria assim, como ele é a manifestação divina. O cara não tinha problema de autoestima, esse Antíoco Epifânio. Ele se achava a manifestação de Deus na Terra. E o que ele faz? Ele era grego, né? Então você tem os reis gregos que dominavam aquela região. Você tinha os Ptolomeus, que ficavam geralmente no Egito, e os Seleucidas, que dominavam aquela região. E eles tinham ideias completamente diferentes de como lidar com os povos conquistados. Os Ptolomeus, eles assimilavam a cultura local. Então você vê Ptolomeus se vestindo como egípcios e se chamando de faraós, né? Os Seleucidas não. Eles queriam impor a cultura grega na marra, para o povo. E o Antíoco Epifânio faz exatamente isso. Então ele vai fechar o templo de Jerusalém, vai sacrificar um porco no altar do templo de Jerusalém, jogar o sangue dele no templo. O que é, assim... um absurdo, profanação total, porque é um animal imundo para os judeus. E vai colocar uma estátua de Zeus ali no templo. Sabe? Ele vai colocar os Jogos Olímpicos, vai proibir a guarda do sábado e proibir a prática da circuncisão. Ou seja, acabou com o judaísmo. Exatamente. Entende? É interessante, ele tá É o que ele faz. E tanto que eles falam assim, que esse é o momento, na noite mais escura do ano, é o momento de maior treva para o povo judeu. Que é dezembro. E ele faz isso em dezembro, no Antíoco Epifânio. 3 anos depois, o que acontece? Acontece a reconsagração do templo. Mas no meio desse período, não é? Entre a profanação e a reconsagração, uma grande revolta, por causa dessa política cultural dele, vai acontecer, que é a revolta dos chamados macabeus. Eles eram gente simples, eles eram camponeses, mas eles vão se tomado por um zelo, a família... Macabeu significa martelo, em hebraico, macavi, sabe? E eles vão ser tomados por um zelo, eles vão liderar uma família de irmãos, eles vão liderar uma revolta e eles vão conseguir aquilo que foi a mesma história de Davi e Golias, sabe? O pequenininho que derruba o grandão, eles vão conseguir, porque eles vão liderar uma guerra contra os gregos e eles vão expulsar os gregos do território da Judéia. Nossa. E aí o que eles vão fazer? Eles vão reconsagrar o templo de Jerusalém. E quando eles vão reconsagrar o templo de Jerusalém, eles vão acender a menorá, o candelabro de 7 braços. E eles tinham um potinho só de azeite, que era... Porque o azeite que acende a menorá é alimentada por azeite, né? O azeite que acende a menorá tem que ser um azeite feito e produzido segundo todas as especificações da lei de Moisés. Não é qualquer azeite que você vai colocar lá. Não é qualquer combustível para fazer fogo, entende? Então, azeite, de acordo com as prescrições mosaicas, era só um potinho que dava para pouquíssimos dias. Para produzir o azeite necessário, de acordo com a lei de Moisés, eles necessitariam de mais uns 8 dias. E como é que eles iam fazer? Uma vez acesa a menorá, ela não poderia ser apagada. Ela é uma coisa contínua, ela tem que continuar. Então, diz a história que eles vão usar aquele pouquinho azeite, eles acendem a menorá e ela vai brilhar com azeite que era para pouquíssimo tempo, ela vai brilhar por 8 dias. É o milagre das luzes. Entende? Então ela vai durar por 8 dias até que o azeite necessário fosse produzido de segundo a lei de Moisés, né? E é isso que os judeus hoje eles celebram, quando eles celebram Hanukkah. Existe um candelabro especial chamado Hanukkah. Ele tem 9 braços. 4 de um lado, 4 do outro e tem um no meio, que é chamado de Shamash, o servente. Então, cada dia da festa, você põe uma vela e aquela vela, ela vai acendendo cada dia as outras, lembrando os 8 dias especiais, né? No Novo Testamento aparece a Hanukkah. A Hanukkah aparece em João capítulo 10. Lê pra gente aí. João capítulo 10 menciona a Hanukkah. E há uma coisa muito interessante, porque aqui, olha, João capítulo 10, verso 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, que é dezembro. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão.
E aí acontece uma discussão, porque chegam os judeus e vão querer pressionar Jesus para querer saber se ele é o Messias ou não. E ele vai discutir com eles, vai falar a respeito do significado da obra deles, né? E eles questionam Jesus porque ele chama Deus de Pai. Como é que ele poderia Uhum. chamar Deus de Pai, ser filho Blasfêmia. de Deus, blasfêmia? Então tem toda uma discussão aqui. Mas uma coisa E que essa é festa de dedicação é em alusão à dedicação do do templo, templo, do né? templo. Então, as luzes que se É. acendem. E no Evangelho de João, Jesus é chamado de a luz do mundo. Ele se diz, E aí eu vem sou um a luz do detalhe mundo. interessante. A gente não sabe a data do nascimento de Jesus, mas há um estudo feito, e inclusive para quem quiser ler, que souber ler inglês, a gente pode deixar o link aqui, aqui embaixo aqui do vídeo, do artigo para poder ler com mais detalhes. Há um estudo de que a gente pode ter aproximadamente a ideia do nascimento de Jesus. A gente pode não saber o dia, mas mais ou menos a época. Por quê? Porque Lucas, no evangelho dele, ele vai começar a contar a história no capítulo 1, mostrando a profecia do nascimento de João Batista. Sim, Entende? primo de Jesus. Primo de Jesus. O sacerdote Zacarias, que é o pai de João Batista. E diz em Lucas capítulo 1, versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Os sacerdotes eram divididos em 24 turnos. Então, cada família sacerdotal era responsável por uma semana de serviço no templo. E eles serviam 2 semanas por ano. E como eram 24, era um turno biênio. De 2 em 2 anos, uma determinada família servia 2 semanas do ano no Templo de Jerusalém. Nas épocas das festas grandes, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, todos os sacerdotes estavam no templo. Então, o que acontece? Esse turno começava no começo do ano, que fica ali entre final de março, começo de abril, mais ou menos. É o início do ano religioso. Tá? Então, tomando assim essa época, final de março, comecinho de abril, começa o turno sacerdotal. Então, você tem ali sacerdotes que vão servir duas semanas, vão servir antes da festa da Páscoa. Todos vão estar lá em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Depois do turno de Abias, diz 1 Crônicas, capítulo 24, que o turno de Abias era o 8º turno. Então, assim, 2 famílias sacerdotais serviam antes da Páscoa, depois mais 6 antes da festa dos tabernáculos, que acontecia mais ou menos em junho. Então, Zacarias provavelmente estava no templo de Jerusalém em junho, quando ele recebe a visita do anjo Gabriel dizendo que a mulher dele ficaria grávida assim que ele voltasse para casa. E ele volta para casa e diz o texto que logo ela engravidou. E ela era uma senhora já, que era estéril, não podia ter filhos, e eles eram idosos, né? Então, um milagre acontece ali. Né? Tipo, meio que repetindo o padrão exatamente, de os padrões de Abraão Sara. e Sara e de outros meninos especiais que nasceram no texto do Antigo Testamento. E diz aqui o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia. 6º mês do quê? 6º mês da gravidez de Isabel. Então, se ela fica grávida ali entre junho e julho, então provavelmente o anjo Gabriel pode ter sido enviado para Nazaré falar com Maria em dezembro. Então ela pode ter sido, Jesus pode ter sido concebido em dezembro. E olha que coisa interessante. Eu disse que o Evangelho de João faz essa ligação, né, de Jesus com a luz, não é? E João, no capítulo 1, quando ele vai falar sobre a encarnação de Jesus, ele vai dizer assim, no versículo 8 do capítulo 1, melhor, no versículo... o versículo 8 mesmo, diz assim, sobre João Batista. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, a luz, ele está ligado com a luz, Jesus. E é a festa das luzes. E lá no capítulo 10 do Evangelho de João, que aparece a festa da dedicação, Jesus faz uma menção à encarnação dele. Porque ele vai dizer assim no versículo 36, ele fala, então, como vocês dizem que então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque eu declarei que sou filho de Deus?
aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Ele está falando da encarnação dele, por ocasião da festa da Hanukkah. Entende? Então, pode ser que isso faça sentido. E uma outra coisa, se ele foi concebido em dezembro, pode ser que ele tenha nascido por volta de setembro, outubro, ali, se você for colocar, esticando a data, se ele for concebido ali por ocasião da festa da Hanukkah, ele pode ter nascido perto da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é o quê? Ela é aludida aqui no Evangelho de João, no mesmo capítulo 1. Qual que é o significado dela? É Deus? Tabernáculos é assim, o povo havia sido peregrino durante muitos anos no deserto. Então eles celebravam a lembrança daquele tempo que eles haviam sido peregrinos. Nós peregrinamos, agora nós moramos na nossa própria terra. Então eles moravam em tendas para lembrar o tempo que eles eram peregrinos. O tempo que eles estavam no deserto. E Deus também esteve acampando com eles em tendas, junto com eles, no deserto. Então, se Jesus nasceu perto da festa dos tabernáculos... É mais bonita essa história do Natal, eu tô ficando emocionada, porque é como se ele viesse dizer assim, chega, exatamente, vocês vão voltar para casa. E ele fala isso, e João diz isso. E ele diz assim, no mesmo capítulo que ele fala, a verdadeira luz veio ao mundo, ele vai dizer no versículo 14, e o verbo se fez carne, e armou a tenda dele. A palavra aqui, habitou, literalmente em grego ele montou a tenda dele, ele tabernaculizou entre nós. Ele esteve habitando em tenda aqui junto com a gente, veio viver a vida junto com a gente. Então ele faz uma ligação entre a luz e os tabernáculos, entre Hanukkah e a festa dos tabernáculos. E uma outra coisa, se João Batista foi concebido em junho, ele pode ter nascido perto da festa da Páscoa. E tem um costume na Páscoa. Os judeus, quando celebram a festa da Páscoa, eles falam da vinda do Elias. Tem uma taça que é separada para Elias. Na festa da Páscoa, Elias é lembrado. E João Batista é o Elias que veio anunciar a vinda do Senhor. E até João fala que ele não era a luz. Ele veio para falar da luz, que veio e iluminou todos os homens. Ai, então, tão bonito. A história do Natal, aqui no Evangelho de João, ela é mais bonita ainda. Porque ele não está contando da manjedoura, ele não está falando dos reis magos, ele não está falando dos pastores, mas ele está falando do significado que essa história tem para a gente. Né? E linkando essa história, se é que essa ligação aqui a gente pode fazer, como eu coloquei aqui para vocês, a gente está vendo aqui nessas festas de Israel todo o desenhar do significado daquilo que Jesus é. Então ele veio dizer o seguinte, olha, acabou a peregrinação. Vocês vão ser peregrinos aqui só por mais um tempinho. Porque Deus, ele não montou só uma tenda no meio do deserto. Ele veio viver a vida de vocês, como um de vocês também. Né? E diz assim, Moisés, ele deu a Torá, João fala. Mas quem foi revelar realmente a graça e a verdade foi o Filho de Deus. E ele fez isso se tornando um com a gente. Ele enche de significado, esse significado que é tão ausente muitas vezes, como a gente começou a conversar, né? Eu acho que talvez seja isso que a gente precise lembrar mais que tudo no Natal, na nossa casa, seja ela com uma mesa grande e farta, ou mesmo com, sei lá, uma bolachinha e creme cracker, não importa. Mas é lembrar isso, lembrar que tem significado porque ele veio, né? E lembrar que o Criador do universo, das galáxias, de tudo isso que é absurdamente grandioso, ele se tornou uma célulazinha dentro do ventre de uma mulher, que foi se multiplicando, se formou um bebê e ali se tornou uma pessoa. E isso pode ter acontecido em dezembro, na época do Hanukkah, ou próximo ali, ou perto, né, ali dessa data. Para que o dia mais escuro da nossa história de pecado acabasse. Se tornasse a esperança nossa, maior. Então é isso que a gente tem que lembrar sempre. Por isso que a gente tem que entender que o Natal não é magia e não é a suspensão dos problemas. Porque eles continuam o tempo todo. Não é aquela bolinha que, sabe, que vira. Sim, assim. Aquela bolinha que você vira e cai nevinha, né? Isso, e a gente está dentro dessa bolinha no dia 25, né? Não, pelo contrário. A gente está vivendo a vida de verdade nesse dia como em todos os outros dias do ano. Por isso não tem um espírito mágico do Natal para ser lembrado nos outros dias do ano. A gente tem a realidade da vida que deve ser
compreendida e entendida do ponto de vista de que Jesus é a solução para tudo isso. Interessante, né? Porque agora eu comecei a pensar que justamente o que acontece com a gente é o que aconteceu nessa ideia dos proto-evangelhos, em que tudo fica em suspenso para Jesus nascer. Né? E isso acontece de forma mágica. E é o que as pessoas esperam do Natal. Exatamente. Eles querem que o Natal seja isso. Então você vê que como essa é uma ideia pagã. Exatamente. Sabe? E é uma ideia que não tem respaldo nenhum naquilo que a Bíblia fala. Porque, pelo contrário, o Natal aqui da Bíblia tem perseguição, tem pobreza, tem dificuldade, tem tudo isso que a gente está vendo aqui. Tem preconceito, tem discriminação sobre Maria, a família dela, tem tudo isso que a gente vê. Tá todo mundo ocupado. Tá todo mundo ocupado. As pessoas estão seguindo a vida delas sem o mínimo interesse com aquilo que está acontecendo lá em Belém, sabe? Então, esse é o Natal da Bíblia. O Natal dos Evangelhos Apócrifos, não, é um pause no mundo. Para tudo. Jesus nasceu, sabe? E não é assim, né? Não é assim. Pelo contrário, a gente tem que ter mais consciência ainda da realidade para a gente poder viver essa data como ela deve ser vivida mesmo. Obrigada, Esse Marcelo. Tô guardando aqui na cabeça e no coração. Amém. Te desejo um Feliz Natal. Para você também. Feliz Natal também para quem Feliz nos Natal assiste. para vocês também. E até a próxima nossa aqui, né? Até a próxima. Nosso bate-papo.